Você consegue identificar o sistema operacional de um equipamento apenas analisando o output de um ping? O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje a gente vai responder essa pergunta. O Internet Control Message Protocol, ICMP, também conhecido como PING, é um protocolo responsável por diagnosticar problemas de comunicação de rede. Através do PING, a gente consegue saber se um pacote está chegando até um destino em um tempo hábil. Tudo isso o PING retorna para nós. O PING também é utilizado por diversos equipamentos, seja eles roteadores, firewalls, servidores, computadores. Todos esses equipamentos que utilizam o PING, geralmente o utilizam para diagnosticar problemas em relação à rede. Mas aí que fica a pergunta: como que através de um simples PING a gente vai conseguir diagnosticar qual é o sistema operacional de um equipamento? É claro que isso no dia a dia não vai fazer tanta diferença no seu troubleshoot. É mais uma curiosidade que a gente está trazendo aqui para vocês. E para responder essa pergunta, a gente vai falar um pouco sobre o TTL, o Time to Live. O Time to Live, ou melhor, o tempo de vida do pacote, ele é referenciado pela quantidade de equipamentos ou quantidade de saltos que um pacote pode passar pela rede até ser descartado por um equipamento. O Time to Live ele pode ir até 255. Então, ou seja, se você emite um pacote de ping que foi feito para diagnosticar problemas de rede, esse pacote de ping vai passar pela rede inicialmente, por exemplo, com um Time to Live de 255. E a cada equipamento de Layer 3 que esse pacote passa, esse Time to Live é decrementado. Isso significa que, se você tiver um pacote e ele passar por mais de 255 roteadores, quer dizer que no 256 esse pacote vai ser descartado. Isso ajuda principalmente para evitar loops de roteamento. Se você tem uma rede que está em loop de camada 3, por exemplo, e eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês entenderem melhor sobre loops de roteamento, você vai ver que quando a gente tem um loop, o pacote fica indo e vindo pela rede infinitamente. Se ele não tivesse um Time to Live, esse loop nunca iria parar. E graças ao Time to Live, passou os 255 vezes, o pacote é descartado. E é através do Time to Live, geralmente, que a gente consegue identificar qual que vai ser o sistema operacional do equipamento que a gente está pingando. Existem equipamentos, ou melhor, existem sistemas operacionais que utilizam o Time to Live padrão. E através do output do ping, a gente vai conseguir identificar esses equipamentos. Por exemplo, um equipamento Windows, geralmente o Time to Live padrão dele é de 128. E isso significa que através do output do ping no campo TTL, a gente vai conseguir ver se aquele equipamento está próximo do 128, logo ele vai ser um equipamento Windows. Já para servidores Linux, a gente tem um Time to Live padrão de 64. Linux e Unix geralmente utilizam 64. Já para equipamentos de rede, como o Cisco, o Time to Live dele é de 255. Outros equipamentos como o Huawei também acredito que esteja no 255, salvo o engano. Vale aí você conferir. E como então a gente vai diagnosticar isso através do ping? Bora lá ver no laboratório? Para a gente fazer a nossa demonstração aqui, eu estou com o terminal do meu Windows aberto. Vocês podem ver que ele é um CMD padrão de qualquer Windows e você pode fazer os testes aqui junto comigo. Por exemplo, eu vou fazer um ping no meu próprio PC, então vou fazer um ping lá na minha interface de loopback. O endereço IP da minha interface de loopback, no seu computador também pode ser, é o 127.00.10. Então quando a gente dá um ping aqui, vocês vão reparar que o output do meu ping aqui ele mostra um campo chamado TTL. E o TTL é 128. Como a gente falou, o TTL padrão de equipamentos Windows é de 128. Eu vou fazer um ping aqui em outro equipamento Windows que eu tenho aqui dentro da minha rede. Se vocês repararem nos meus últimos vídeos, o endereço IP do host que eu acesso para fazer laboratório é o 98.18.0.145. Então eu vou fazer um ping nele aqui, o 98.18.0.145. E vocês reparem aqui que o output do meu TTL foi de 123, mas não de 128. Como que eu sei que esse camarada
é o Windows? Bom, como o TTL padrão do Windows é 128 e o valor mais próximo dele é o 123, vocês podem ver que então esse camarada é um Windows, porque significa que se é 123 aqui, quer dizer que o meu pacote passou por pelo menos 5 equipamentos de camada 3. Você consegue confirmar isso através do Tracert. Então, ó, Tracert menos D 198.18.0.145. Quando vocês verem aqui o output do Tracert, ele tem que obrigatoriamente passar por 5 equipamentos. Vamos ver se a gente vai estar certo. O output do meu Tracert aqui está pronto. Embora vocês vejam aqui, ó, 6 saltos, vamos analisar o output corretamente. Ó. Ele passou aqui pelo primeiro salto, depois ele foi para o segundo, depois ele foi para o terceiro, que não mostra aqui pra gente, o quarto salto, o quinto salto e por último o sexto salto já é o meu endereço IP que eu acabei de fazer o Tracert. Então, ou seja, ele passou apenas por 5 equipamentos de camada 3. Então, se o TTL padrão é de 128 e ele passou por 5 equipamentos, é esperado que o TTL dele seja de 123, assim como a gente vê aqui no output do meu ping. Então, a gente pode determinar, vamos falar assim, que esse camarada que a gente pingou é um equipamento Windows. Vocês podem ver aqui que eu vou dar um remote desktop, ó, conectar, vou colocar minha senha e ó, eu estou acessando o Windows. Então a gente confirmou aqui, ó, o output do nosso camarada. Vocês podem fazer a mesma analogia para um equipamento Linux. Por exemplo, eu vou pingar aqui um Linux que está dentro da minha rede, 98.18.0.17. Vocês podem ver aqui, ó, que o output dele, ó, deu um TTL de 59. 59, se a gente parar para pensar, o TTL padrão de um Linux é 64. Então, o valor mais próximo aqui de 59 é o 64. Então, quer dizer que esse camarada é um Linux. Se a gente fizer o mesmo traceroute para fazer esse teste, então a gente vem aqui, ó, em 198.18.0.17. Vamos ver se ele vai passar pelos mesmos 5 saltos, assim como a gente espera aqui, porque 64 menos 59, 5. Então significa que esse pacote passou por 5 saltos até chegar no nosso servidor Linux. Vamos confirmar aqui. E assim como a gente viu anteriormente, olha só o output do nosso trace aqui. Embora ele apareça 6 saltos, o último salto é o próprio trace que a gente fez. Então, se a gente fizer aquela continha básica de 64, que é o 64, que é o valor padrão de um TTL de servidor Linux, menos 5 saltos, a gente tem aqui um TTL de 59. E o último teste que a gente vai fazer vai ser no equipamento da Cisco. Eu tenho um equipamento da Cisco aqui, ó, e vou fazer um ping nesse endereço IP que vocês veem aqui. E vocês podem ver que, ó, o TTL dele, ó, é de 246, ou seja, como o TTL dele é 246 e o valor padrão de TTL de equipamento Cisco é 255, se a gente fizer o traceroute para confirmar que o output desse camarada aí chegue a 9 equipamentos. Vamos ver se isso está certo. E assim como a gente previu antes, ó, ele tem 10 saltos aqui no nosso traceroute. Porém, o último salto é exatamente o equipamento Cisco. Os 9 saltos anteriores, se a gente fizer a conta de 255 menos 9, a gente chega em 246, também confirmando também o que a gente falou anteriormente. É claro, galera, que isso não é uma regra. É claro, galera, que isso não é uma regra. Não quer dizer que você esperando isso vai ser exatamente aquele equipamento. Porque o administrador de rede, ele pode alterar o TTL padrão dos equipamentos. Isso não é um problema. Como também o camarada que está desenvolvendo uma aplicação, ele também pode fazer isso. Entretanto, isso daqui fica mais como uma curiosidade para você aí. E eu quero que você comente aqui embaixo também se você já sabia dessa parada de identificar o sistema operacional apenas utilizando o ping. E eu acho que essa dica aí já valeria o seu like e a sua inscrição e também o compartilhamento com todos os seus amigos. Não se esquece que a gente sempre deixa nossas comunidades do Discord e do Telegram aqui embaixo na descrição do vídeo.
E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!